Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma reunião pública no nosso centro. Vamos só dar mais um minutinho. Vamos ver como é que está o som. Já tem alguém aí? Pode estar avaliando o som para mim, por favor. Boa noite, quem está chegando, quem é que está aí? Bom, pessoal, já estamos no nosso horário. Nós vamos iniciar aqui o nosso Evangelho da noite de hoje. Antes de iniciar, nós vamos fazer a nossa prece e vamos dar alguns recadinhos antes de entrar propriamente dito no assunto que vamos abordar hoje. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Jesus, respirar fundo, entrar em conexão com o nosso ser mais profundo. Querido amado Mestre Jesus, te agradecemos imensamente a oportunidade de estar aqui para falarmos das lições do Teu Evangelho. Te pedimos assistência, Senhor, para que as nossas palavras sejam as palavras necessárias a nós mesmos e a quem mais estiver nos ouvindo, que possamos cumprir aqui os desígnios da noite, buscando verdadeiramente a nossa evolução, o nosso autoconhecimento, que todos aqui representados possam se beneficiar com essas palavras. E pedimos a bênção para todos os lares, para todos os programas de atendimento ao ser humano de qualquer idade. Pedimos a bênção para os hospitais, para os presídios, para as creches, para todos os centros espíritas, para qualquer parte da sociedade, qualquer iniciativa desse momento que esteja acontecendo para colaborar com aqueles que mais necessitam em termos espirituais, em termos emocionais, em termos materiais. Que onde tenha qualquer infortúnio, que aí esteja a Tua presença, Senhor. E
ilumine a nossa noite de hoje, para que o Evangelho seja a tua vontade. Que assim seja. Boa noite, seu Pedro. Boa noite. Agora eu estou conseguindo ver que o senhor está aí. Que beleza. Muitíssimo bem-vindo ao centro. Seu Pedro é nosso dirigente do Centro Espírita Amor, Fé e Luz. E te agradeço muito, seu Pedro, a oportunidade do trabalho, a oportunidade de estar aqui estudando, né, para passar para as pessoas, mas para os meus próprios ouvidos, né, que é o que estão mais perto de mim. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o ressentimento, sobre o perdão. Então, tem um trechinho aqui que eu gostaria de ler antes para vocês, é pequenininho, falando sobre a formação das ideias. A formação das ideias vem com a mesma sutileza do que os nossos pensamentos. Sua direção cabe a nós, que podemos examinar e orientar sua emissão, ensejando também sua rejeição, mesmo depois de estarem formadas, para que elas não tomem espaço no corredor das palavras quando não forem boas. Esse parágrafo aqui, ele vem muito de encontro ao assunto de hoje, porque com o decorrer aqui da explanação vocês vão entender o porquê dessa questão. Então, falando da mágoa, falando do ressentimento, né? Então, a primeira pergunta que nos cabe é: quem é que tem mágoa? Aí muitos de nós, talvez, assim, se a gente perguntar, não, eu não tenho mágoa porque eu tenho um coração limpo, graças a Deus eu não guardo ressentimento de ninguém, eu não tenho inimigo, eu não vivo pensando naquele que me machucou, não guardo mágoa não. Nosso primeiro pensamento é esse. Porém, o Evangelho nos fala, através do estudo de autoconhecimento, que a mágoa é um processo natural, é um acontecimento psicológico comum a todos nós. E que mesmo que aquele que fala assim, não tem mágoa de nada, um pouquinho de mágoa ainda tem. Por quê? Todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos contrariados com alguma coisa. Ou é uma expectativa que a gente cria em cima de algum acontecimento, alguma coisa de futuro que não saiu do jeito que a gente queria, ou é um abandono, ou é uma situação que não foi correspondida, né? Ou eu me senti desapontada em função de alguma coisa que eu esperei não veio do jeito que eu quis. E, de uma certa forma, eu me senti lesionada com aquilo ali. Lá no meu interior, eu tive um prejuízo afetivo. Ou seja, eu guardei em mim um registro de algum acontecimento com um sentimento que me machucou. Então, só que nós precisamos diferenciar o que realmente aconteceu com aquilo que eu senti diante daquele acontecimento. Então, pode uma mesma circunstância acontecer para muitas pessoas. Eu vou ter um sentimento perante aquela situação, o seu Pedro vai ter outro sentimento perante aquela situação, alguma outra pessoa vai... Em cada um de nós vai despertar um sentimento. Então, o mais importante de ser analisado aqui, nesse momento, não é o fato em si que nos machucou, não é o acontecimento em si, não é a pessoa que causou em nós
alguma coisa, que despertou em nós algum desequilíbrio emotivo. Mas analisar, além do fato, analisar o sentimento que causou em nós. É isso que vai fazer a diferença aqui no processo de compreensão da mágoa e dos ressentimentos. Então, quando eu passo por uma situação negativa, ou de abandono, ou eu perdi alguém através de um desencarne, alguma separação, um filho talvez que mudou para longe, eu mesma mudei para longe de uma família, enfim, um desemprego, uma discussão com alguém do meu trabalho, várias e várias circunstâncias, né, que me desapontaram, que eu tenha sentido um desamor ou um descaso, que aquilo tenha dado em mim algum reflexo de baixa autoestima, que tenha me atingido de um jeito que me pegou desavisada, ou seja, fora da oração e da vigilância para eu me blindar nessas coisas, qualquer que seja esse sentimento, gerou em mim aquele sentimento que fica remoendo, eu não consigo parar de lembrar daquilo, eu lembro um dia, dois, eu lembro um mês, eu lembro um ano, enfim, a hora que eu vejo eu já associei aquilo ali a vida inteira. Talvez eu sinta em mim alguma coisa assim, me diz, não, eu não lembro disso com raiva mais, mas inconscientemente aquela mágoa está ali, causando em mim um nódulo emocional, um nódulo que passa a comandar as minhas atitudes, porque eu não elaborei perfeitamente o motivo que me levou a sentir aquela mágoa ou aquele ressentimento. Então nós precisamos de refletir um pouco sobre isso, né? Então vamos pensar assim, quais são as repercussões da mágoa, né? A doutrina espírita e outras ciências também, elas explicam para nós que nós estamos o tempo todo trocando energias. Nós, através de uma circunstância, essa circunstância ou acontecimento gera em nós um pensamento. Esse pensamento gera uma emoção e nós vibramos algo com essa emoção que nós sentimos. Quando nós vibramos, nós estamos emitindo ondas, é igualzinho funcionamento de rádio. Quem mexe com eletrônica aí saberia explicar isso aqui muito melhor que eu. Nós emitimos ondas e essas ondas entram em ressonância com aquelas pessoas que têm um mesmo sentimento que eu, que têm a mesma sintonia que eu, que têm os mesmos ideais de vida que eu, que têm os mesmos sentimentos, as mesmas sensações, as mesmas tendências que eu. Daí, quando a minha onda entra em sintonia, entra em ressonância com a onda de outra pessoa, a minha onda fica mais forte, né? A ressonância ela é exatamente isso. Ela entre aspas, é um reforçar de uma situação, de um sentimento que está em mim e que achou alguém que comunga comigo esse mesmo sentimento, reforçando o meu sentimento, reforçando a minha emoção perante aquilo ali. Isso vai potencializando toda a minha vibração. Essa pessoa que reforça em mim isso, ela não reforça por maldade, isso eu estou dizendo de sentimentos que me desequilibram, tá, gente? Isso acontece também na mesma forma com sentimentos positivos, com alegria, com a esperança, com o entusiasmo, com a coragem, qualquer sentimento, seja ele positivo ou não. Então, quando eu encontro essa ressonância, eu estou, na verdade, tornando maior, tornando mais potente aquele meu sentimento, aquela minha emoção. Isso pode enraizar mais em mim e fica impregnado no meu campo magnético, talvez trazendo para mim consequências até no meu campo celular que me dão grande prejuízo. Então isso daí a gente pode analisar.
nós estamos falando aqui da mágoa, quando eu estou me sentindo magoada com alguém, o meu coração bate diferente, aquilo ele vai interferir em todo o meu sistema imunológico, porque eu estou triste, influencia na minha respiração, influencia na minha fome, porque causa uma tristeza, influencia nas minhas vontades, enfim, influencia no meu corpo todinho. Daí o que eu fico? Eu fico esperando o tempo todo, eu fico ruminando em mim aquela situação, eu fico presa naquela situação ali. Então, essa questão da gente estabelecer com outras pessoas essa sintonia, nós temos que saber o que é o positivo para nós, o que é saudável para nós e até onde nós vamos com essa sintonia, com essa ressonância, com essa vibração que está causando em nós uma paralisação da nossa vida. Porque quando isso fica mais forte, em comum com outras pessoas, sejam essas pessoas encarnadas ou não, o que acontece? Nós assimilamos para nós, elaboramos para nós um estilo de vida. Eu estou magoada. Isso é o que mais de importante está acontecendo na minha vida hoje. Estou ressentida. O que é? Agora nós vamos diferenciar um pouco o que é mágoa, o que é ressentimento. Então, mas vamos analisar isso. Aí eu volto aqui naquela frasezinha que falou o seguinte: os nossos pensamentos são constantes. Aparecem, né, de repente na nossa mente. Isso acontece muito. Mas a formação das ideias em cima daquele pensamento ali, ele vem com a mesma sutileza, ou seja, aí já é um processo. Se eu estou me vigiando, se eu estou me observando, eu vejo o que aquela ideia que está insistindo no meu pensamento, o que ela está querendo me dizer. Então, por isso é que ele fala que nós precisamos de examinar e orientar essa emissão desses pensamentos que geram em mim sentimentos e dos sentimentos geram as emoções, e eu vibro aquilo ali. O que isso aqui está querendo dizer e qual é a consequência disso? Porque eu estou me referindo não só ao meu coração, às minhas emoções, eu estou comungando isso com o universo, com aquele que convive comigo, seja materialmente dentro da minha casa, na sociedade, no emprego, com os amigos, ou seja no meu campo mental. E aqui eu estendo sem limites essa questão dessa influência do meu sentimento, porque eu estou atingindo um alvo que não importa onde esse alvo esteja, se é uma pessoa que já está desencarnada ou se é uma pessoa que está aqui. Esse sentimento de raiva, essa emoção, para ela chegar lá no alvo, né? Eu estou aqui magoada com sei lá quem, uma pessoa aí, com o José, estou aqui um nome fictício, gente. Eu estou magoada com o José. Se eu estou pensando, remoendo a raiva em cima desse José, eu estou remoendo, pensando muito naquilo ali, eu estou deixando aquilo tomar conta da minha vida e essa mágoa vai atingir o José. Mas antes de atingir o José, ela vai rodar o universo inteiro, ela pode rodar, pode caminhar sem limites, mas ela já percorreu o meu corpo muitas e muitas vezes, anulando. Então Shakespeare falava uma frase que era muito interessante. Ele falava assim: guardar mágoa é beber veneno querendo que o outro morra. Olha que coisa interessante, né? Então é beber veneno querendo que o outro morra. Então olha o que um sentimento negativo faz com o nosso próprio corpo, com o funcionamento do nosso corpo, das nossas células. E Joana de Anjos, ela concorda perfeitamente com isso, quando ela fala que o ressentimento, ele destrói célula a célula do nosso corpo. E nós sabemos que hoje a ciência fala para nós, tem assim muitos tipos de câncer, mas grande parte deles
ele é causado por sentimentos que nós não conseguimos dominar. Muitos tipos de câncer são causados por sentimentos que nós não dominamos. Vamos refletir sobre isso, né? E aí, quando nosso pensamento, qualquer sentimento que nós tenhamos, é como se fosse assim, nós somos o ponto central, uma rede, né? Um polo de atração, que é o nosso pensamento. E aí nós atraímos raios que são atraídos por esse pensamento aqui, por isso é que potencializa, por isso que vira uma rede de energia bem potente. Então, vamos ver o que essa raiva faz, né? Tudo, então, que nós sentimos, que nós pensamos, que nós digerimos por alguém, vai atingir aquele alvo, mas em primeiro lugar atingiu a mim. Então, vamos refletir. O que eu quero que atinja a mim? Que sentimento eu quero que venha até mim? Porque quando a Joana de Ângeles fala que quando nós emitimos para uma outra pessoa um sentimento de raiva ou um ressentimento, aquele ressentimento ali, ele atinge outra pessoa, mas o nosso coração, o nosso campo celular todinho está cheio disso. A nossa mente está transbordando daquilo ali, ela se enche daquele sentimento. Nós ficamos tão cheios desse sentimento que nós não conseguimos enxergar uma saída para ele. E aí a gente acomoda esse sentimento negativo, essa circunstância que passa a fazer parte da nossa vida, nós acomodamos aquilo ali como um estilo de vida comum. É comum ter raiva, é comum ser ressentido, é comum ser contrariado, e a gente cruza os braços e não digere, não reelabora. Porque ela fala que o que nós, como seres humanos, precisamos entender é o seguinte: a vida é feita de ciclos. Então, vem aqui agora uma circunstância que me permite desenvolver momentaneamente uma raiva. Tá, mas aí o que eu tenho que fazer? Pensar. Por que me despertou essa raiva? O que tem em mim que me fez eu me sentir atingida pela outra pessoa e que despertou, que liberou em mim essa raiva? Quando eu penso isso e eu tenho uma mente sadia, uma mente de alto amor, observando todas as minhas atitudes, eu penso nisso e reflito o seguinte: não, eu me senti com raiva? Senti, tá, é normal? Faz parte do ser humano? Faz, mas eu não quero continuar nessa situação, eu não quero continuar vivendo nessa raiva, então eu vou reelaborar. Quando eu decido rever as circunstâncias para transformar esse sentimento para o positivo, para aprender com essa situação, eu fecho um ciclo. Aconteceu um fato, eu me senti atingida pela raiva, a raiva causou em mim algumas coisas que eu não gostei e que eu, por decisão, eu liberei aquela circunstância. Aí eu fechei esse ciclo. Quando eu fecho esse ciclo, eu já estou pronta, estou dizendo para Jesus o seguinte: olha, Jesus, eu aprendi essa lição aqui, pode me mandar outra, porque eu estou aqui para evoluir. Então, quando eu fecho esse ciclo, quando eu entendo que a vida é uma escola que me dá vários ciclos, eu fecho um ciclo e inicio outro, eu fecho outro e inicio outro. E assim eu vou aprendendo as lições da vida. Agora, se eu fico presa aqui nesse ciclo, digerindo, ruminando essa raiva, ressentindo com aquela pessoa, ressentindo, eu não saio do lugar, eu fico rodando, como diz o outro, atrás do próprio rabo. E não saio daquela circunstância. Como que eu vou ter outras lições de outros sentimentos, sendo que eu não consegui elaborar esse daqui? Sendo que eu estou paralisada nesse aqui. Então, aí ela coloca para nós assim que o processo de catarse, ou seja, o que é uma catarse? Eu perdi meu cachorrinho de estimação. O que eu tenho que fazer?
Eu estou presa num sentimento momentâneo de tristeza, de falta daquele cachorrinho ali. Como que eu faço, como que eu reelaboro esse sentimento então? Eu vou doar esse amor a outros seres. Eu vou doar esse amor ou a outro cachorrinho de estimação, ou cuidando de alguma planta, ou mesmo de uma pessoa, ou liberando do meu coração o amor que eu tenho. O que nós não podemos fazer que nos prejudique imensamente é trancar esse amor que nós temos. Então, vamos supor, faleceu alguém que é muito caro ao nosso coração. E eu estou muito ressentida porque eu não tenho a presença dessa pessoa aqui. E aí, como que eu vou ciclar esse amor que eu não estou podendo dar materialmente para essa pessoa que estava aqui? Eu vou novamente canalizar o amor. Eu vou pensar em liberar esse amor. Quando nós resolvemos a encostar, não quero pensar nesse assunto porque me machuca. Eu não vou pensar nesse acontecimento porque me machuca. Eu vou deixando aquele sentimento ali parado, estagnado em mim. Ele está endurecido em mim. Eu não abro mão da situação. Eu não, é como se eu estivesse dizendo para Jesus, eu não aceito esse sentimento. Eu não aceito essa perda desse ente querido. Eu não aceito a perda desse cachorrinho que morreu. Eu não aceito ser traída. Eu não aceito a perda desse emprego. Então, quando nós não digerimos, não canalizamos, não damos vazão a esse sentimento positivo, o que que acontece? Nós não elaboramos o amor e ficamos no ressentimento. Então, nós vivemos uma situação positiva, de repente estamos sem essa situação positiva, sem essa pessoa, sem esse serzinho, sem esse emprego que eu gostava tanto, ou sem aquela circunstância que eu gostava tanto, e estou sem ela. Daí, se eu não canalizo isso de alguma forma, se eu não faço essa catarse de alguma forma, eu adoeço, eu crio esse câncer emocional. Esse nódulo emocional que fica me machucando. Por quê? Porque eu não reelaborei esse sentimento, essa situação. Então, falar dos sentimentos, gente, é puramente necessário para a limpeza. Oi, Jorge, boa noite. Falar dos sentimentos é movimentar esse sentimento para eu conseguir pensar com mais clareza, com mais nitidez, sobre o que fazer. E aí, quando nós falamos de ressentimento, o próprio nome já fala, eu estou ressentindo aquilo ali, estou sentindo novamente aquilo ali. E aí vem para a nossa mente, se eu estou sentindo com uma pessoa é porque ela me fez alguma raiva, porque ela me contrariou de alguma forma. Então eu não gosto daquela pessoa, eu quero riscar aquela pessoa da minha vida. Isso é a nossa linguagem, é o que nosso pensamento conta para nós, para o nosso coração. Mas aí a Joana de Ângeles, ela fala assim para nós, que quando nós decidimos pelo perdão, nós reelaboramos a nossa vida todinha e tornamos o mundo mais leve. Porque a única forma de ter paz é perpassando pelos processos de perdão, reelaborando todos os sentimentos que nos desestruturam. E aí ele fala assim, que a maioria das pessoas pensa na vida, pensa na obediência de regras e de circunstâncias aqui no nosso mundo material, por vários motivos. Então tem um grupo de pessoas que pensa assim, eu tenho que agir o certo. Mas o que é o certo? É aquilo que foi imposto por um grupo social que eu quero pertencer? Ou é uma instituição religiosa que impôs algumas leis e eu preciso obedecer aquilo ali? Então eu faço parte daquele grupo ali sem nem questionar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Eu simplesmente faço parte cegamente sem analisar nada, né? Tem pessoas que vivem nesse automático. E tem também outra turminha de pessoas, outros de nós, que obedecem às leis, obedecem às regras,
porque pensam no castigo ou na recompensa daquilo ali. Elas obedecem porque não querem ser punidas e querem ser recompensadas como um prêmio de uma boa atitude. Então, tem essa outra parte de pessoas. E tem uma terceira parte de pessoas que pensam mais a fundo. Elas pensam o seguinte: eu tenho que obedecer essas leis aqui. Mas por que eu tenho que obedecer essas leis? Qual é a raiz dessas leis? Quais são as consequências que eu tenho na minha vida por obedecer ou não essas regras impostas a mim? É nesse sentido que o Evangelho vai nos chamar a atenção. É aí que Jesus entra, quando ele diz para nós que nós precisamos de compreender os efeitos de tudo na nossa vida. E para isso nós precisamos sim descruzar os braços e analisar, observar, para que a gente possa escolher verdadeiramente aquilo que convém para a nossa vida, para a nossa evolução. E quando se trata de leis naturais, ele fala assim, que a lei da reconciliação é uma lei natural da vida. Olha que coisa linda que é isso. Todo ser humano veio aqui para viver e conviver, aprendendo a lei de amor, aprendendo a lei da paz, aprendendo a lei do perdão, que faz parte do processo de reconciliação. É para isso que nós vimos aqui várias vezes com as mesmas pessoas, até que a gente aprenda a se amar e aprenda essa reconciliação. Isso é lei da vida. Isso aqui não adianta a gente pensar que está aceitando ou não, se eu acho certo ou não. É lei divina. E as leis divinas, elas estão aí na natureza. Independente de eu aceitar ou não. É igual a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela existe. Quer a gente aceite ou não, ela é uma lei da natureza. A lei da reconciliação, ela é isso também. Todos nós estamos sujeitos às leis naturais. A lei da reconciliação é uma. Então, por mais que a gente bata a cabeça, insista no ressentimento, insista em reviver negatividades, nós, em algum momento, vai cair a nossa ficha que nós vamos transformar esse sentimento para a reconciliação e para o perdão. Aí nós vamos respirar mais leves e ter aquela sensação de viver no fluido mais leve, no patamar mais evoluído, com um pouco mais de paz, com um pouco mais de leveza. E o desrespeito, quando a gente desrespeita essas leis que são naturais, nós ainda ficamos dando cabeçada por aí, certo? Então, quando a gente se sente magoado com alguma coisa, nós tentamos fechar aquela ferida, que seja uma frustração por uma morte, por uma reprovação, por alguma coisa que nos gerou uma mágoa, né? E aí nós temos que nos adaptar àquela ausência ali. E isso significa mudar as nossas fontes de prazer. Dentro da psicologia, né, eles falam que a gente tem uma intensidade de energia que a gente canaliza para aquilo que nos deu prazer. Se de repente o que nos deu prazer nos é retirado por algum motivo, nós precisamos, por mecanismo de defesa, procurar uma outra fonte de prazer. Isso faz parte do processo de criatividade, está imbuído nos nossos chakras, no equilíbrio dos nossos chakras. E nós temos que depositar, então, essa energia de prazer em alguma outra coisa da vida. Nós precisamos procurar. E aí vai acontecendo as modificações da nossa vida. Quem não faz isso, quem não procura reciclar, buscar alguma outra coisa, viver algo que nos faz bem, nós ficamos presos nessa amargura, nessa questão da mágoa, e a gente não elabora esse sentimento. Então, aí nós vamos ressentindo. O ressentimento é mais complexo que a mágoa. Vocês estão conseguindo perceber o que é uma mágoa e como que cai num ressentimento? Quando nós não conseguimos ressignificar aquilo ali na nossa vida, nós vamos
ficando imbuídos num complexo que fica mais endurecido. Daí a gente fica preso naquilo ali, não consegue agir. Nós ficamos atados na vida, sem conseguir movimentar a energia da vida, né? Então, aí quando eu estou revivendo também, de alguma forma, esses sentimentos negativos, eu estou me agredindo. Estou me agredindo muito, incessantemente. Todas as vezes que eu lembro daquilo ali, é uma forma de eu me machucar, de eu me agredir. E aí, como é que eu posso fazer isso? Porque tem uma diferença, gente. Nós precisamos pensar o seguinte. Vamos falar assim, uma pessoa me agrediu, ela agrediu de caso pensado. Porque tem aquelas coisas assim, aquelas situações em que eu me sinto agredido, mas a outra pessoa não teve a menor intenção. Vamos supor que a pessoa teve a intenção de me agredir. Ela me agrediu. Tudo bem, me causou um sentimento ali. Isso aí não dependeu de mim, a pessoa me agrediu. Mas o que eu faço com esse sentimento de mágoa, com esse sentimento que está me destruindo, aí já é opção minha. É uma elaboração minha. Então, a agressão pode ter partido do outro. O que eu vou fazer com esse sentimento já é uma opção minha. E aí é responsabilidade inteiramente minha. Então, essa ideia fixa do outro ter que chegar, eu tô com ideia fixa nisso, por quê? Porque a pessoa não me pediu perdão. Aí, o que a gente quer na verdade? A gente quer, não é só que a pessoa peça o perdão. Por quê? Porque a gente às vezes fala assim, não, deixa pra lá, não tem problema não. Mas a pessoa, enquanto a pessoa não vem e pede perdão, a gente não sossega o coração, a gente fica de camarote meio que assistindo a vida da outra pessoa, isoladamente, porque eu decidi não ter aquela pessoa na minha vida, como parte da minha rotina, mas mentalmente eu estou ligada a ela, na rotina dela, vigiando o que está acontecendo na vida da pessoa, o que não está. E aí o que eu quero dizer com isso? Olha, fulano de tal, eu quero que você venha, quero que me peça perdão. Eu quero em palavras isso, eu quero que você se humilhe para mim. Quando eu penso num ressentimento e eu quero que a pessoa venha e me peça perdão, o que é isso? Eu estou me julgando superior a ela. Eu estou me julgando forte, poderosa e como vítima. Eu sou vítima e a outra pessoa é algoz. Aí vira um jogo de poder, porque a outra pessoa por orgulho não vai me pedir uma desculpa e eu também, como um coração endurecido, não vou viver sossegado enquanto aquela pessoa não se render e não chegar perto de mim e me pedir desculpa. Só que ela pedir desculpa também sozinha não adianta muito não. Por quê? Porque eu quero ver que aquela pessoa sofra. Aí é lei de ação e reação, ainda falo assim. É lei da vida, é lei natural. Quando uma pessoa faz alguma coisa que me prejudicou, ela está errada e eu estou certa. Então eu sou a vítima e a outra pessoa é a pessoa que está num prejuízo moral porque ela fez de caso pensado aquilo ali para me prejudicar. Então eu estou me julgando superior a essa pessoa. E aí o que eu quero? Eu quero que ela me peça perdão, mas tem que ser de joelho, eu tenho que ver o joelho dela sangrando. Se eu ver ela numa boa, feliz da vida, tocando a vida dela do jeito ali na paz, para mim não tá bom não. Tem que ser, eu tenho que ver que a pessoa tá sofrendo ali. Aí eu ainda falo, não, é lei de causa e efeito. Olha o tanto que o nosso pensamento é vingativo. Isso chama-se vingança, já não é nem ressentimento não. Atrás de um ressentimento pode ter um processo de vingança. Aí eu me acho boazinha, não ligo não, eu não guardo mágoa de ninguém não. Mas lá por trás disso pode ter um significado de vingança. E a vingança, assim como a raiva, são resquícios ainda de sentimentos lá do primitivismo da raça humana. Coisas que nós ainda temos que superar para evoluir e atingir aí um patamar de regeneração, né? Então, quando eu vejo o outro, quando eu ressignifico aquela situação, pensando, olha, eu estou sentida, eu ainda não sou segura o suficiente de me sentir magoada, então eu quero que a outra pessoa peça perdão, mas quando eu vejo isso, quando eu paro de duelar com o processo de vítima e a superioridade da outra pessoa, eu tomo as rédeas da minha própria vida e vejo a outra pessoa como uma pessoa doente também, que somos. Eu estou no processo evolutivo
tem meus pecados, tem minhas falhas, mas a outra pessoa também tem. Então, quando eu vejo que todos nós estamos doentes por igual, eu ressignifico tudo em pé de igualdade. Porque se eu estou exigindo do outro alguma coisa que eu não me dou, eu estou colocando as rédeas na mão do outro sobre a minha vida. Quem dirige a minha vida é o outro, porque o outro me magoou. Então, enquanto o outro não vem, não age do jeito que eu quero, do jeito que eu preciso que ele age com relação a mim, eu estou atada, eu estou presa e não estou agindo conforme os meus próprios pensamentos, assim como o pensamento do outro. É a mesma coisa de eu falar para o outro, olha, você me magoou, mas eu estou aqui aguardando, paralisado, esperando você vir me pedir desculpa. E estou esperando de você coisas que eu mesmo não estou me dando. Eu quero o seu amor, você parou de me dar o seu amor. Mas o seu amor é importante para mim. Então a minha raiva de você, na verdade, não é raiva não. Eu estou dizendo para você, olha, você continua sendo importante para mim e eu quero você perto de mim. A sua ausência é o que está me machucando. O amor que você não está me dando, a atenção que você não está me dando, o carinho que você não está me dando, está fazendo falta para mim. Isso, gente, não é raiva de uma pessoa, a gente não parou de gostar daquela pessoa ou transformou em alguma coisa negativa. Ah, não posso nem ver fulano. Então, o que tem por trás daquela raiva, daquele sentimento de não poder nem ver fulano? Tem uma ausência daquilo que ela parou de me dar, daquilo que ela fez opção de não me dar mais. Então, vamos pensar nessa questão de responsabilidade sobre a nossa vida, certo? Bom, nosso tempo já está aqui bem avançadinho, mas assim, eu quero fechar com vocês a reflexão do seguinte: quando nós ficamos presos num ressentimento, nós estamos solicitando mentalmente a atenção daquela pessoa que nos magoou. Isso nós estamos repartindo a responsabilidade da nossa vida com essa pessoa. Então vamos pensar se nós estamos sendo corresponsáveis por uma situação da vida de alguém, ou se nós decidimos assumir com responsabilidade as rédeas da nossa própria vida e viver de uma maneira mais saudável, com o coração mais leve, parando de exigir do outro uma perfeição que não é desse mundo. Porque o que eu exijo do outro, eu tenho que ter para dar. Se eu exijo a perfeição do outro, eu tenho que ser perfeito para poder dividir isso com o universo. E se eu não tenho essa perfeição, eu não posso exigir do outro. Então, no fundo, nós queremos humilhar o outro por vingança, nós queremos repartir com outra responsabilidade da nossa própria vida, e isso talvez não seja justo, né? Preciso a gente pensar que a coragem não é de manter uma situação firme, dura, de poder, de pedestal em cima do viver do outro, e sim ver o outro como uma pessoa doente, igual a nós mesmos, doente das emoções igual a nós mesmos. Aí nós nos diluímos junto com a outra pessoa, e aí vamos ressignificar, perguntar para nós o que o outro deixou de me dar, que eu mesmo não estou me dando. O que tem em mim que eu não aceito, que o outro é obrigado a aceitar? Por que eu estou depositando no outro a responsabilidade sobre a minha vida, sendo que eu mesmo não estou conseguindo fazer isso? Que sentimento tem por trás da minha mágoa? O que na verdade essa circunstância está me dizendo? O que eu preciso ressignificar na minha vida? Então vamos pensar muito, né, nessas mudanças de visão para a gente se autoacolher. A Joana de Ângeles, ela vive falando isso para a gente. Gente, todo sentimento que nós temos com relação a nós mesmos, se nós precisamos de mudar algum sentimento, nós precisamos fazer isso com carinho, com atenção. Eu preciso acolher o meu ressentimento e ver com ele o que é que ele está querendo me dizer. Eu tenho que ser carinhosa comigo mesmo para esperar o carinho do outro. Eu tenho que amar até as minhas fragilidades para que o outro me aceite com essas fragilidades.
né? Numa relação de casal, por exemplo, se eu não aceito muitos dos defeitos do outro, uma relação não se sustenta, seja ela uma relação de casal, seja ela uma relação de amizade, entre filho, não importa. Se eu não acolher as sombras do outro, o lado frágil do outro, eu não me sustento em relação alguma, nem comigo mesmo. Então essa é a nossa reflexão da noite de hoje, ok? Vamos nos esvaziar desse sentimento destrutivo para nos encher de compaixão, de doçura, de generosidade conosco mesmo, para que a gente possa viver com mais paz e transmitir mais paz, ok? Então eu convido a todos agora a fechar os olhos, a agradecer a Jesus os ensinamentos da noite de hoje, pedir que retire de nós aqueles sentimentos que nos emperram, que nos paralisam, que a gente consiga ter força e coragem, humildade para vencer os nossos instintos de vingança, de raiva, de orgulho, e que a gente possa olhar o outro, olhar a nós mesmos com um olhar mais benevolente, com aceitação das imperfeições, e mesmo assim, ainda assim, nos sentir pertencentes ao reino de Jesus. Que todos nós possamos seguir em paz nas bênçãos de Jesus e de Maria, com o final de semana muitíssimo abençoado. Obrigada, Senhor Jesus, que assim seja. Gente, só lembrando aqui que o Centro Espírita Allan Kardec está fazendo uma campanha de agasalho, estamos precisando muito, quem tiver algum cobertor, algum agasalho para ser doado, pode nos procurar, deixa um recadinho aí no Face para nós, a gente sai recolhendo, para a gente colaborar com o Centro Espírita Allan Kardec, ok? E vamos também lembrar que nós temos toda segunda-feira, tem um link aí no Facebook, onde nós estamos recebendo, né, as solicitações das pessoas que estão precisando momentaneamente ter uma conversa amiga, um atendimento fraterno. Nós estamos abertos a isso, estamos à disposição, nossa equipe, com o maior sigilo, com o maior amor, está aqui para atender a todos vocês que necessitam, ok? Muito obrigada a todos, uma boa noite, que Jesus abençoe a cada um, a família de cada um de vocês. Até sexta-feira que vem.